Olá, meu nome é Alexandre, eu sou professor de análise musical e eu estou gravando esse breve vídeo somente para tentar mostrar a importância da análise gráfica na partitura no ato de se fazer a análise fraseológica, motívica de uma peça e não se ater somente numa análise descritiva e textual, né? Então, para isso, eu peguei como exemplo só os primeiros compassos da invenção número 4 em Ré menor de Johann Sebastian Bach, né? Primeira coisa, tentando me manter só no aspecto verbal, analisar os 4 primeiros compassos somente dessa invenção, né? Se a gente for ver o primeiro compasso que inicia em Ré, né, com o Ré logo acima do Dó central, ele tem um primeiro motivo, que forma uma escala ascendente de 6 notas de Ré até Si bemol. No segundo compasso, a gente tem uma repetição desse motivo, né, tendo só uma modificação na primeira nota, que tem um salto de sétima diminuta, inferior, né, e daí um salto superior, e o motivo é imitado de maneira descendente, né? Então você tem uma modificação, né, uma repetição modificada, mas e também invertida do motivo inicial. No terceiro e quarto compassos, né, na voz superior, a gente tem um segundo motivo, seria o motivo B, né, que são arpejos no caso, né? O primeiro arpejo é o arpejo de Ré menor na primeira inversão, né, Fá, Lá, Ré, e o segundo arpejo, um arpejo de Dó sustenido diminuto na segunda inversão, Sol, Dó sustenido, Mi. Então o quarto compasso seria uma repetição modificada do primeiro, já que altera a inversão do arpejo, assim mudando também os intervalos, né? Enquanto no primeiro motivo, do terceiro compasso, vocês têm uma terça ascendente, depois uma quarta ascendente. No compasso seguinte, você tem primeiro a quarta ascendente, depois uma terça, né? Enquanto isso, na voz inferior, você tem o primeiro motivo sendo repetido uma oitava abaixo em relação ao primeiro compasso, né, na voz superior, e no quarto compasso também da mesma forma, né? A vantagem de se utilizar análise gráfica é que essa explicação que eu dei, que muitas vezes sem o auxílio da partitura pode parecer confusa, a análise gráfica ajuda a clareá-la bastante, né, como a gente vai ver. Primeiro, a gente percebe, pode demarcar o primeiro motivo. Para isso eu estou usando um dos programas mais comuns de computadores Windows, e outras plataformas têm programas similares também, né? Mas no Windows seria o Paint, tá? É um programa extremamente simples e de fácil uso, né? Seria um programa de edição de imagem, né? Então você tem o primeiro motivo aqui ascendente, né? Eu tomei cuidado para marcar bem o primeiro motivo, né, em um quadrado, exatamente como é a primeira vez que ele aparece, para ele ficar bem realçado mesmo na partitura. Nas vezes seguintes, quando ele é repetido, né, não precisa necessariamente marcar ele tanto, reforçá-lo tanto, mas é importante mostrar que aqui no segundo compasso é uma repetição de A, então utilizando a mesma cor para marcar, né? Outra questão importante é mostrar que na primeira nota Dó sustenido, quando eu digo que aqui é uma repetição modificada, né, o segundo compasso é uma repetição modificada de A, e não simplesmente uma repetição literal e invertida, mas sim uma repetição modificada. É exatamente por causa desse salto de sétima ascendente, de Dó sustenido até Si bemol, uma sétima diminuta, né? E depois seguindo a escala descendente. É somente essa alteração dessa nota que faz com que esse motivo seja uma repetição modificada, tá? E também invertida, né? No compasso seguinte, né, como eu disse, já surge motivo novo. Vamos manter o padrão
de retângulo para marcar os motivos e a linha para marcar a repetição. No caso também uma repetição modificada, como foi dito. Aqui na voz inferior, repetição literal e uma repetição modificada. Repetição literal, repetição modificada. Aqui no caso essa repetição literal, uma oitava acima do motivo inicial, da mesma forma que essa repetição é uma oitava abaixo. E a mão direita pelos próximos 4 compassos com repetições modificadas. No caso aqui, no 7º compasso, a modificação ela é também na primeira nota, que em vez de iniciar abaixo, para manter a escala sempre ascendente, ela tem um pequeno salto, de terça aqui, de Fá para Ré. Essa mesma modificação também está no nono compasso. Tá? 8º e 10º compasso, a modificação é a mesma que acontece no 2º compasso e no 4º compasso. Continuando aqui pela voz inferior, nós temos repetições. Primeira repetição literal, segunda repetição modificada. Aliás, desculpa, 2 repetições, ó que interessante. Enquanto aqui era Fá, Lá, Ré, aqui mantém Fá, Lá, Ré, primeira inversão. Aqui o arpejo foi para a segunda inversão, por isso foi uma repetição modificada. Mas aqui ele é na primeira inversão. Então aqui a gente talvez, apesar do acorde mudar, de Ré menor para um acorde menor, com um acorde diminuto, a gente poderia talvez aqui até considerar como uma repetição literal. Tá? Aqui é a repetição modificada. E na mão esquerda, quebrando o padrão de arpejo, aqui eu consideraria como um novo motivo. Lá, Sol, Si, repetição literal, transposta, Fá, Sol, Lá. E repetição que aqui, olha só que interessante, com uma pequena modificação na primeira nota, que é prolongada, ela é antecipada em uma colcheia. Vocês têm aqui uma repetição modificada e invertida desse terceiro motivo que está em amarelo. Vamos aproveitar e colocar, vamos colocar em outra cor agora, para mostrar um novo motivo na mão direita. Uma repetição invertida do primeiro motivo. A mão esquerda, durante todo esse trecho, trabalhando somente com repetições modificadas do primeiro motivo. E somente para encerrar a cadência, modulando de Ré menor para Fá maior, para a região de Fá maior, no último compasso. Um motivo similar nas duas mãos, só que invertido, um em relação ao outro. Enquanto na mão direita iria com o movimento superior, a mão esquerda iniciaria com o movimento inferior, descendente.
uma coisa que é muito importante, né, é como essa possibilidade de utilizar diferentes fórmulas gráficas, né, formas de marcar, de reforçar, de realçar os motivos de maneira gráfica, seja por figuras geométricas, seja por linhas, seja por cores distintas, ajuda a visualizar melhor a análise, né? Se for o caso, algo que pode ser bem interessante é montar ao lado uma pequena bula, né? Tá certo? Então essa pequena bula no texto ajuda a deixar mais clara a análise gráfica. Tá bom? Vamos aproveitar agora o momento só para fazer uma rápida audição da peça, para a gente poder ver como a análise em si ajuda depois a compreender melhor o repertório. Tá bom? Vamos ouvir só os primeiros compassos. Bem, vamos agora ouvir mais uma vez, só que vamos só fazer para a gente ter ideia de como é importante a gente fazer essa relação entre a interpretação e a análise, fazer um pequeno exercício mental mesmo, tentando imaginar se a gente alterasse, por exemplo, a análise do primeiro motivo, né, que a gente considera o primeiro motivo sendo sempre tético, né? Começa com a escala ascendente, que inicia em Ré, daí com um salto descendente de sétima diminuta para Dó sustenido, a gente continua uma repetição do motivo, mas a repetição também tética. Isso quer dizer que a articulação desses dois motivos é sempre com acentuação na cabeça do tempo, né? Imagina se a gente considerasse que o primeiro motivo, em vez de terminar no Si bemol superior, ele terminasse no Dó sustenido. Quer dizer que a repetição dele iniciaria no Si bemol, já na escala descendente, só com as últimas 5 notas. A articulação passaria a ser entre o Dó sustenido e o Si bemol, né? O que seria bastante diferente da própria interpretação que a gente ouviu agora. Vamos ouvir mais uma vez para mostrar como a pianista procura articular sempre na cabeça de tempo esse primeiro motivo. Só para encerrar, né, deixar aqui a importância de, no ato de analisar, nunca deixar de lado a relação da partitura com a música em si, né? A partitura é uma representação gráfica da música, ela não é a música em si. Então, sempre que for analisar uma peça, não recorram somente à partitura, procurem o áudio, e se não tiverem o áudio no seu instrumento de preferência, procure tocar as melodias, tocar a peça, para realmente poder, a partir do estudo, ver a relação dos motivos com a interpretação, com as frases, semifrases e assim por diante. Tá bom? Então, ficamos por aqui por agora e até a próxima. Muito obrigado.